a tua palavra, que chegue aos corações, que encontre lugar nos corações e que cumpra o propósito pelo qual o Senhor já assim determinou da tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus oramos, amém. Amém, amém. Boa noite, igreja. Tudo bom com vocês? É muito bom estar aqui. É muito bom poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. É algo que eu acho que move todo pregador. Todo pregador. Poder comunicar o que Deus tem trazido ao nosso coração. E o que Deus tem trazido ao meu coração nos últimos dias tem sido uma reflexão sobre a humanidade como um todo. Nós vemos agora recentemente situações totalmente insanas que o mundo vive. Nesse exato momento, milhares e milhares de pessoas, em nome do prazer, em nome da alegria, se defraudam e defraudam os outros, pulando atrás de um trio. Trio não tem mais não, né? Tem? Sei lá. Em nome da felicidade, em nome da alegria, em nome da realização, pessoal. Se distanciando um pouquinho dessa festa, amados, nós vemos no nosso dia a dia que as pessoas estão sem norte, estão perdidas, estão tateando como no escuro, buscando uma saída para a vida delas. E hoje foi falado sobre vida financeira, eu posso estender sobre a vida pessoal, sobre vida familiar, sobre as questões mais relevantes do existir humano. Ultimamente nós temos visto aqui na celebração se falar muito sobre caminho de orientação. Nessas celebrações que Niles trouxe a palavra, nas macros, ele tem trazido de maneira muito contundente um recado para a igreja. Traduzindo em breves linhas, alinhe-se com o propósito de Deus. Quando um profeta abre a boca e fala para o povo, é hora de alinhar-se, algo grande vem aí pela frente. E eu, obrigado, meu irmão, eu vou te honrar agora porque eu não bebo água, eu vou esquecer. Obrigado. E eu te digo assim com muita propriedade, algo grande e novo vai acontecer na tua vida. E lamentavelmente, eu posso falar que tem duas vertentes isso. A vertente daqueles que obedecem e seguem ao Senhor, e a vertente daqueles que relativizam a vida espiritual. Algo grande, impressionante vai acontecer. Amados, o texto que eu meditei hoje foi um texto em cima de Ezequiel, mas antes dele eu quero começar com Mateus 15, que fala o seguinte: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Hoje eu trago uma palavra de reflexão para a igreja e para os visitantes da igreja. Se você já caminha com o Senhor, eu quero que hoje, nessa noite, você mergulhe dentro de si. Você mergulhe nos seus pensamentos, você mergulhe nas suas bases de fé, para que você saia daqui convicto de que há muito mais a ser feito. Convicto do que Ele te chamou para algo grande. Amados, coloca aí por favor, pessoal, Ezequiel 37, de 1 a 28. Olha, não tem card para mim não, é? Meu Deus do céu. Quando eu estava pensando, eu falei, eu dei o texto para elas assim, há uns 2 dias, e aí eu pensei assim, qual o título que vão escolher? E eu estava na expectativa de ver o título, mas eu te digo o título: Vale de Ossos Secos, é essa nossa humanidade. E a gente vai ler aqui esse texto, sobre um vale de ossos secos. Qual é o contexto desse texto? O profeta Ezequiel está ali no período do exílio babilônico, mais ou menos ali de 538 a 605 a.C., aproximadamente 70 anos, bora colocar nesse intervalo aí 70 anos. E o povo de Israel estava sem terra, e olha que era um pessoal pecuarista, estava sem terra, o povo de Israel estava sem dignidade, estava escravizado, exilado, longe. Esse exílio ele aconteceu em 3 momentos, 3 etapas.
E na última etapa houve a destruição total de Jerusalém, do templo, botaram abaixo. E o povo de Israel estava sem templo. E templo para aquele povo representava a presença de Deus. E eu transporto para a nossa realidade, já já eu vou ler o texto. E eu quero que você pense nisso. O povo não tem mais pátria. O povo que não caminha como discípulo, não caminha com o Senhor, não tem mais pátria. Não tem mais algo que arda no coração e diga, aqui é minha terra. Nós, discípulos, temos uma pátria que não está aqui na terra. Que a gente vive em busca dessa pátria o tempo todo. Aquele povo, esse povo que anda pelas festas, anda pelas ruas, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de escola, nossos colegas de faculdade, boa parte deles está sem Deus. Está sem Deus, embora muitos declarem que Deus está no controle. Muitos declaram que Deus é Senhor. Muitos declaram, se Deus quiser eu faço isso, eu faço aquilo. Mas são vãs repetições, que não conseguem caminhar a distância da boca para o coração. Não vivem, declaram. Amados, o texto de Ezequiel, por que aconteceu isso que nós vamos ler? Porque o povo estava exilado. O povo era idólatra. O povo era idólatra. O povo, pessoal, era rebelde contra Deus. Havia muita injustiça social. Havia corrupção espiritual naquele tempo. E Deus fez o povo cair no exílio. Eu vou ler o texto com vocês. 37, de 1 a 28. Quem fala isso é o profeta Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Eu já tive a oportunidade de ver uma exumação, tirar um cadáver do solo, e é impressionante, como toda expressão de vida se perde ali. A gente tem a visão assim, romântica, daquele esqueleto todo inteirinho, né? Mas não é assim não, pessoal. Os tendões, as junções se perdem todas, são consumidas, e só fica um amontoado de ossos, jogados, as falanges, jogados. É uma cena assim, triste. Então me perguntou, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse, profetize para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra. Eu vou repetir, ossos secos, ouçam a palavra. Então ele me disse, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como eu havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Para um pouquinho aí. Existem duas maneiras de você estar aqui na terra: em estado de sobrevivência ou em estado de uma vida plena e suficiente para Deus. As pessoas que não entendem Cristo como Senhor e Salvador da vida vivem em um estado de sobrevivência. Tem peles, carnes, tendões, músculos, mas não tem um Espírito Santo vivendo neles. Vamos dar continuidade. Então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como me havia ordenado, o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército.
Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, eles que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. O povo estava exilado, pessoal. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, os levarei de volta à terra de Israel. Deus promete trazer o povo de volta para Israel. Versículo 13: vós saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Para aí um pouquinho. Qualquer semelhança com essa vida contemporânea não é mera coincidência. Deus continua fazendo ossos secos tomarem vida. Deus continua retirando homens e mulheres das suas sepulturas. Das suas sepulturas. Vamos dar continuidade? Porém, vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na minha própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreva nele o seguinte: de Judá e dos filhos de Israel, seus companheiros depois. Pegue outro pedaço de madeira e escreva nele: de José, pedaço de madeira de Efraim, de toda a casa de Israel, seus companheiros. Junte os pedaços de madeira um ao outro, faça deles um só pedaço, para que se torne apenas um na sua mão. Que imagem é essa, pessoal? Reino do norte e os reino do lado do sul. Efraim e Judá, Deus junta. Transporta agora para a contemporaneidade, para o nosso tempo. Deus junta povos de todas as raças, de todas as nações. O que é a igreja do Senhor, amados? A videira é a igreja do Senhor? Sim. É toda a igreja do Senhor? Não. De todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas, Deus juntou um povo seu, zeloso de boas obras, para honrar e glorificar o nome dEle. A nossa fila é enorme, é um exército de amados do Pai. Você faz parte disso. Aleluia. Se, e tão somente se, Ele te retirou da tua sepultura, você escolheu sair dessa sepultura e receber o Espírito dEle. Continua o texto, por favor. Faltam só 10 versículos. Quando os filhos do seu povo perguntarem: você não vai nos explicar o que significa isso? Responda: assim diz o Senhor Deus: eis que eu pegarei o pedaço de madeira de José, que está na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e os ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços da madeira que você escreveu devem ficar na sua mão, para que o povo os veja. Então diga-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu tirarei os filhos de Israel dos meios das nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lugares ao redor, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias em que pecaram, e eu os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Amados, Davi, na junção, é morto. E todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. O profeta falava de Jesus. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, no qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela, eles e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos para sempre. Davi, meu servo, será o príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei, porei o meu santuário no meio deles para sempre. 27. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Pronto. Amados, o profeta falava de Jesus, o tabernáculo de Deus, que vai descer dos céus, que voltará para reinar eternamente. O sacerdote falava
de um povo que seria restaurado para a honra e glória dele, de um povo que seria ajuntado para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, um povo que seria plenamente restabelecido espiritualmente para a honra e glória do Senhor. Quem é esse povo hoje, amados? É a igreja. Quem é esse povo hoje? Somos nós que caminhamos aqui. Aquele povo sem terra, aquele povo sem nação, aquele povo sem tabernáculo, recebeu uma nova vida em Cristo Jesus. Hoje nós temos nação, hoje nós temos o tabernáculo vivo em cada um de nós. Mas muitos, mesmo dentro da igreja, vivem relativizando a fé. Vivem relativizando a palavra, vivem relativizando a doutrina. Hoje o evangelho, ele está praticamente sendo pregado em algumas instituições. Eu falo instituições, não falo igreja, para você não confundir. Em algumas instituições é pregado de uma maneira que não é mais para a honra e glória de Deus, é para satisfazer os teus desejos, os meus desejos, as tuas necessidades e as minhas necessidades. O povo tem buscado a Deus, como lá antigamente, para pão e peixe, para milagre, para a solução da sua vida financeira, pessoal, emocional. Hoje, boa parte das pessoas, em vez de se formarem a imagem e semelhança de Deus ao longo da sua caminhada, pegam o Deus vivo e tentam forjá-lo, a sua própria imagem, a sua própria semelhança. É um absurdo. Em toda porta, toda rua, toda a nossa cidade, nós vemos igreja, instituição, pós-instituição, uma prega A, outra prega B, outra prega C. E o povo está sendo enganado. E o povo continua em suas sepulturas, sem experimentar a vida plena em Deus. Amados, quem anda comigo sempre fala que um versículo que sempre foi incoerente para mim, versículo que era incoerente para mim, era o tal: conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais eu conhecia as falsas verdades que pregavam para mim, elas me aprisionavam. Até o dia que, para a honra e glória do Senhor, eu comecei a caminhar com amados que buscavam a fé genuína, o evangelho simples, tão pregado que converteu pescadores. E eu comecei a perceber que essa palavra encarnada, Jesus Cristo, liberta. E essa palavra encarnada, a primeira libertação dela é libertar você de você próprio, você dos seus conceitos, dos seus achismos, dos seus desejos, das suas opiniões. O tempo que eu caminhei com Cristo, vou melhorar, o tempo que eu achei que estava caminhando com Cristo, com a minha mochila cheia de opiniões, só foi tempo perdido. Deus precisou me exilar, me levar para um lugar de tristeza e dor, onde eu estava, onde literalmente eu passei um tempo nu, literalmente em relação ao texto, eu passei um tempo desnudo, eu passei um tempo sem fé, sem esperança, para que Deus me revelasse o meu coração, extremamente orgulhoso. Mas Ele não me deixou ali por muito tempo. Ele permitiu que eu fosse lá para eu descobrir que existia uma verdade a ser conhecida, que era Ele. Que existia a verdade a ser revelada ao meu coração para que eu pudesse viver. Eu declarava amor a Deus, amados, mas eu não vivia na prática esse amor. Hoje o nosso mundo são famílias disfuncionais, o nosso mundo idolatra-se a si mesmo. E às vezes, alguns que caminham nas instituições religiosas admiram esse mundo. Esse mundo não tem nada para ser admirado, amados. Absolutamente nada para ser admirado.
o homem vive em busca de si próprio, dos seus prazeres. Por mais que você pense, mas fulano A, B e C é bom. A palavra de Deus diz em Isaías que a bondade do homem, sem ele, é como um trapo de imundície. Não faz sentido. Contempla aqui o vale dos ossos secos. Vamos voltar para aquele vale. Se você estivesse ali, se você fosse o profeta Jeremias, olha para as famílias daí de fora. Recentemente nós vimos casos assim absurdos. Todos aqui eu acho que devem lembrar do caso recente daquele pai que dizimou a história da família dele. Não vou entrar em detalhes. Aqui em Feira também tivemos casos. No Brasil, no mundo, temos casos e casos de famílias totalmente destruídas. A palavra prometia, dizia que os homens no final dos tempos seriam amantes de si mesmos, e o que é que nós vemos? Cada um ama mais a si do que o outro. Ama mais a sua vida do que a vida do outro. Vive mais para si do que para o outro. Eu tenho aprendido, caminhando com o Senhor, que a minha vida é para vocês. É um aprendizado difícil, mas eu tenho aprendido. Que a minha vida só faz sentido se for para o outro. Amados, justiça nesse país. Por um tempo eu acreditei, me perdoem aí os advogados presentes, por um tempo eu acreditei na infalibilidade de algumas esferas jurídicas. Mas a vida me prova que lá existem homens, e homens são falíveis, e homens são egoístas, e homens sem Deus buscam seus próprios interesses. Política nem falar, sociedade nem falar. Nossa sociedade é muito interessante. É muito interessante. Se você conversar com qualquer pessoa, ele vai reclamar da corrupção. Mas, todavia, porém, se passar um carro e tombar numa avenida, essas pessoas vão lá pegar os bens que foram tombados. E achando lícito. Tudo é lícito, tudo é possível. Amados, o que eu quero deixar hoje nessa noite, não há vida nas pessoas que não buscam a Deus. Eu quero que você entenda isso claro. Se você está respirando, isso não é vida. Se você está trabalhando, isso não é vida. Se você está estudando, isso não é vida. A vida, ela começa a partir de Deus. Você faz parte de um monte de ossos secos, esperando o dia de ouvir a palavra e ser restabelecida a tua vida. E eu te falo isso com muita autoridade, porque eu vivi anos e anos acreditando numa mentira que era eu próprio. E isso é terrível. Cada um de nós precisa hoje, precisa agora, ouvir a palavra e tentar fazer uma ressignificação da vida. Para quê? Para que você possa servir intensamente a esse Deus. Deus é apenas uma caixa de primeiros socorros, uma caixinha de promessa para boa parte das pessoas. A palavra diz que o inferno não foi feito para o homem, mas sim para o diabo e seus anjos. E todos aqueles que se esquecem de Deus. Muitos esquecem-se de Deus. Eu vou ousar aqui, muitos que se dizem cristãos se esquecem de Deus. Lembram de Deus quando vem a doença. Lembram de Deus quando o mês continua e o salário termina. Lembram de Deus quando vão até pensar num projetinho lá na frente ou aqui atrás e tal. Mas não vivem para Ele. Não buscam viver para Ele. O Hélio falou com muita propriedade aqui que existem circunstâncias que são além dos nossos planejamentos. Coisas dão errado, certo? Ponto. Mas a tua intenção, intensa do coração, é dedicar toda a tua vida a Ele. O mundo, amados, não dá para olhar para o mundo e achar algo belo, porque ele jaz no maligno. Não tem, não tem. Você tem seu filho na escola, qual é o objetivo? Eu particularmente fiquei um pouco assim, falei até com a Vanessa ontem, algumas instituições escolares promovendo assim o carnaval, fazendo festas, fantasias, carnaval. Eu fiquei um pouco triste.
promovendo isso que está acontecendo agora. Centenas de pessoas sendo assaltadas, milhares de famílias sendo destruídas através do adultério. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Mas vamos, é a vida, não vale a pena, não vale a pena. Amados, mas nós, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Eu quero saber se não chega ao teu coração agora, o que fazer? Porque chega ao meu coração isso constantemente. Como posso mudar isso? Se eu for melhor, eu mudo o meu contexto de vida. Se eu der esmola, se eu fizer o bem, se eu der mais dízimos, se eu vim aqui hoje para te ajudar a tirar da equação esse eu. Caminhei, amados. Em 78, eu tive um primeiro momento com Deus. Caminhei em igreja, achando que estava buscando a Deus. Eu estava buscando só solucionar algumas coisas do meu coração. Até que, como eu te falei, Ele me levou para um exílio e me mostrou, por um espelho, que eu era um vale de ossos secos, totalmente desconjuntados, que eu precisava da palavra dEle para a minha cura. E a minha vida toda era, eu vou orar mais, eu vou ler mais a palavra, eu vou fazer isso mais, eu vou fazer isso mais. Não é isso, não é você, não é você, não é você. O ano passado eu tive uma experiência fantástica. Matheus Pena, num programa aqui, numa saída do Relevante, fomos a uma fazenda aqui perto. Naquela bendita fazenda tinha uma árvore linda, frondosa, raízes fortes, muito verde. Só que daqui a pouco, nosso amado Pena, eu acho que ele está viajando, né? Ele olhou para a árvore e falou assim, você está vendo aquele cupinzeiro ali? Era enorme, era enorme. Ele falou uma frase que me marcou. Ele fez a pergunta, essa árvore consegue se curar do cupinzeiro sozinha? É a minha vida e a tua. O cupim é o pecado que nos destrói por dentro. Eu não consegui me livrar sozinho. Você não vai conseguir se livrar sozinho do cupinzeiro, por mais bem plantado que você esteja, por mais forte, por mais seiva bruta e elaborada que passe por você. O cupinzeiro, ele vai vencer. O cupinzeiro vai destruir você por dentro, e o cupinzeiro é o pecado. O cupinzeiro começa com as tuas opiniões, questionando a Bíblia, questionando a palavra de Deus. O cupinzeiro começa em você usar a Bíblia, a palavra de Deus, só para satisfazer os seus desejos. Como eu falei, na relativização da vida. Eu quero que nessa noite, amados, você entenda que só Jesus pode te livrar da tua atual situação. Isso eu falo para aqueles que ainda não se batizaram, que não estão caminhando com Deus, se porventura tiver alguém aqui. Isso eu falo também para a igreja. Às vezes o cupinzeiro é aquele pecado doméstico, aquele pecadinho ali que você, de estimação, que não é nem tão feio, mas você vai levando, até o dia que ele destrói você por dentro. E aquela bela árvore, aquela aparência bela, revela um coração totalmente consumido. Aquela imagem me marcou profundamente, e eu quero que essa imagem te marque também hoje. Só Cristo, só Jesus tem que ser o fator da tua vida, o fator da tua equação de vida. Tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é por intermédio dEle. O teu papel e o meu papel é dobrar os joelhos e clamar, é orar buscando a presença dEle, e a partir da presença dEle, amados, todas as demais coisas vão ser ordenadas, ajustadas. Nós estamos aqui na terra para a glória dEle, nós continuamos aqui na terra para a glória dEle, nós não estamos aqui na terra para alcançar os nossos objetivos,
Não. Você tem que orar e buscar alcançar os objetivos dele para a tua vida. Para a tua vida. E assim você vai estar alinhado com o propósito. Alinhado com o propósito. Alinhado com a vontade dele. É fácil, amados? Não. É impossível, amados? Também não. Basta que você se humilhe. Basta que você o busque com intensidade de coração. Um coração contrito e quebrantado ele não despreza. E para concluir, eu quero só lembrar a história de um homem chamado Naamã. Eu não ia falar sobre Naamã hoje não, mas eu achei muito prudente. Porque eu quero te chamar hoje a um mergulho. Eu não quero que você saia daqui e tenha uma vida de crentinho. De crentinho. Meia boca. Que a gente só sabe que você é crente quando você entra aqui. Ou a gente só sabe que você busca Deus quando está nos cultos. Eu quero que você saia daqui para mergulhar intensamente nas águas que vão te curar. E quando eu falo, todas as vezes que eu falo cura, eu estou falando curar você de você próprio. Eu preciso ser curado todas as manhãs, amados. Todas as manhãs eu preciso ser curado. Todas as manhãs eu dobro o meu joelho, eu oro e peço, Senhor, me ajuda nisso, nisso e nisso e nisso. Ele é misericordioso e justo. Naamã era um general sírio, com lepra. Lepra na Bíblia representa pecado. Um homem cheio de vitórias, um homem cheio de poder, um homem cheio de sagacidade, busca um profeta, Eliseu. E Eliseu fala o seguinte: mergulha 7 vezes no rio. Mergulha 7 vezes no rio, que você vai ser curado. Naamã fica indignado. Apenas mergulhar no rio 7 vezes e você curado? O servo de Naamã fala, se fosse uma coisa difícil, tu não a farias? Vamos fazer isso? Naamã foi no rio. Mergulhou 7 vezes. Após a 7ª vez, ele saiu de lá curado. E daquele dia em diante, ele reconheceu o Deus de Israel como um único Deus. Daquele dia em diante, ele ainda declarou assim, me dá uma terra aqui que eu não quero nem voltar para onde eu era. Eu quero que você se levante agora, por favor. Eu quero que você pense um pouquinho sobre a tua vida. Se você ainda não fez uma decisão junto ao Senhor, eu te convido a ouvir a palavra e sair do vale de ossos secos. Se você caminha com o Senhor há algum tempo, e há algo ainda que não está entregue nas mãos do Senhor, algo ainda que você brigue com Deus, porque você quer governar uma parte da tua vida, eu quero que você faça tal qual Naamã. Mergulhe na profundidade desse Deus. Chega de vida de crentinho. Chega de vida híbrida. Chega. Amados, quando você mergulhar nele, aleluia, você vai começar a experimentar o poder desse Deus, e a tua vida vai ser completamente transformada. Não vai ser mais aquela vida sujeita à sorte, sujeita às tuas emoções. Vai ser uma vida alinhada, uma vida desenhada, uma vida conduzida, uma vida direcionada pelo próprio Deus vivo. As pessoas os amados aqui vão cantar, e durante o louvor, eu convido a você que vem aqui à frente. Se você quer tomar uma posição diante do Senhor, Senhor, me perdoa, eu quero uma nova vida, você vem aqui à frente, você vai fazer essa oração e eu vou orar por você. E se você congrega, ainda tem alguma coisinha que você precisa ser purificado, você vai fazer tal qual Naamã, você vai mergulhar mais profundo nele.
Você vai mergulhar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até a 7ª vez perfeita. E você vai crer nesse Deus. E você vai experimentar o poder desse Deus. E a partir daí, só Ele em tua vida. Amém? Pode vir à frente quem o Espírito Santo tocar nesse momento. Aleluia, Senhor.